Gálatas 5,16. Acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai em espírito e não... Quer que espera mais um pouco, irmão? Estou ouvindo, folheando aí a Bíblia ainda. Está quase lá no finalzinho, lá, Gálatas 5,16. Temos aí até as 10. Pode ficar tranquilo aí. Amém? A palavra do Senhor diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui, irmãos. Querido Deus e amado Pai, aqui está a Tua palavra, ó Senhor, que ela venha de encontro, ó Senhor, nossos corações, ó Senhor. Que a terra, ó Senhor, dos nossos corações esteja fértil, ó Senhor. Que esteja um só espírito, um só entendimento, ó Senhor. Que não seja eu, ó Senhor, mas que seja Tu, ó Senhor. Pai amado, Deus querido, em nome do Teu Filho amado, que te pedimos, ó Senhor. Amém. Irmãos, a gente vê que está falando de fruto, e para falar de fruto eu fui lá no Gênesis, porque ali Deus fala de frutos, e eu fui ver ali que Deus criou tudo, e ele falava de frutos, né? Não... todas as árvores são frutíferas, tem o fruto, e tem a árvore da ciência do bem e do mal. Hoje a gente ouviu isso também aqui na escola bíblica. Então a gente vê que o fruto, Deus retrata o fruto desde lá do início do fruto, e ele vem falando dessas coisas até chegar aqui em Gálatas. Mas ele vem ali e ele cria o homem. Ele cria o homem e ele fala para o homem, olha... abençoou o homem e falou para o homem, tudo isso que está aqui, você vai dominar sobre isso. Você vai dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo que tem aqui, você que vai dominar. E eu fiquei pensando com relação a isso. O homem como gênero, ele tem um pouco de dificuldade de estar por cima. Quando ele está por cima, ele se acha... Se fala por aí, ele se acha o cara, né? Imagine Deus falar para você, olha, que você é que manda, você manda aí o elefante aí, a girafa, você é o cara aqui, meu. Você falou, está falado. Então eu imagino que Adão andava, eu não sei se ainda se usa isso, com peito de pomba lá, né? Andava meio estufadão,
no Éden. Por quê? Porque Deus falou isso para ele. Ó, você aqui é o que manda. E aí eu entendo que o gênero humano, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente, como humano, a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com isso. Porque a gente recebe muito e a gente vai achando que tudo aquilo realmente foi a gente que fez, foi a gente que criou. Eu tenho alguns exemplos que, às vezes, uma pessoa arruma um emprego, está pedindo emprego, arrumou um emprego, começa a trabalhar, começa a ganhar bem, daqui a pouco ela acha que aquele emprego já não atende mais. Ela começa a ter uma casa, ela compra uma casa ali, num bairro mais humilde, daqui a pouco ela vem morar aqui no bairro Assunção, daqui a pouco ela vai para o Parque do Espaço, daqui a pouco ela vai para o Swiss Park, e daqui a pouco ela fala, não está bom essa casa que eu moro. Tem só 10 quartos, tem uma piscina aqui gigantesca. Para mim não dá isso aqui. Então a gente vai indo buscando coisas que depois a gente mesmo não consegue sustentar. O nosso ego é muito forte, a gente perde razão. E a gente vê que o gênero humano, o lugar que você vive, a situação que você vive, influencia quase que diretamente no nosso evangelho, ou diretamente no nosso evangelho. Então a gente vê que o fruto, ele já vem lá de trás. E Deus vem falando disso. E Adão, o que aconteceu? Ele se sentiu muito bem lá e ele acabou pecando. E Deus falou para ele, olha, melhor você ir trabalhar, vou te dar aqui uma carteira, passa ali no poupa-tempo, tira a carteira, vai trabalhar, porque ficar de boa não é bom nem para você e nem para mim. Porque eu deixei você de boa aí e não deu certo. E o ser humano tem dessas coisas. A gente, às vezes, quer fazer de tudo e acaba, às vezes, atrapalhando. Né? A gente quer dar o melhor e, às vezes, acaba atrapalhando. Porque o ser humano, ele precisa enfrentar situações, ele precisa dar valor para aquilo que ele tem. Tudo que vem de graça, acaba, às vezes, a gente não dando valor e a gente deixa aquilo escorregar entre as mãos. A gente perde, né? E, às vezes, as pessoas criticam, se Adão não tivesse escutado Eva, se Adão não sei o quê. Irmãos, a gente ia ter que trabalhar do mesmo jeito, porque alguma coisa ia acontecer. Se não fosse com Adão, ia ser comigo, porque eu não fico parado. Eu acordo cedo, vou trabalhar. Então, se não fosse Adão, seria eu, né? Então, a gente vê que a situação é complicada, porque a gente fala dele, mas a gente é igual. Por quê? A gente foi criado um gênero homem e um gênero mulher. Então, a gente vive igualzinho, sentimentos. Né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que assim, a criança, quando nasce, está com o HD assim, de computador, está zerado, está igual a criança, está zeradinho, e a gente vai alimentando aquilo lá. E conforme a gente vai alimentando essa criança, ela vai crescendo, se moldando naquilo que a gente quer, da forma que a gente acha que deve ser. Não faz isso, não põe a mão aí, não a tomada, não sei o quê, e não sei o quê. As professoras que falam muito, não faz isso, não sei o quê, põe a mão aí, senão você vai queimar, não sei o quê. Então a gente vai alimentando essas coisas. E a nossa cabeça, ela não está muito preparada para as coisas de Deus. A gente vem à igreja, eu gosto, eu venho me chamar, eu venho domingo, venho quando der, estou aqui, gosto, mas as minhas coisas não estão, a minha cabeça não está preparada, às vezes, para as coisas de Deus. Porque a gente passa situações, às vezes, que você fala, eu estou todo dia na igreja, por que eu bati o carro? Por que furou o pneu do meu carro? Por que eu gastei 150 na farmácia? Por que aconteceu isso? E a gente começa a ligar as coisas de Deus com as nossas coisas humanas. E a gente começa a cobrar muito mais de Deus do que da gente mesmo. Por quê? Estou todo dia na igreja, vai acontecer alguma coisa de mal comigo? Não pode, né? Por quê? Só falta 2 asas aqui, eu já saio voando aqui, você precisa de ver. E não é assim as coisas, a gente cobra muito de Deus e pouco da gente. Adão ficou ali, talvez esperando que Deus fizesse mais por ele do que ele talvez tivesse que fazer. Aonde eu quero chegar com a questão dos frutos?
eu já viajei a alguns lugares. E eu gostaria de fazer relação de 2 lugares aqui para a gente tentar entender alguma coisa. Eu fui para o Equador, fiz um serviço lá e fui para a Espanha. Quando eu cheguei no Equador, eu era o cara. Vem um brasileiro aí, esse é o cara, ele manja, ele vai arrumar tudo aqui, não sei o quê. Quando eu fui para a Espanha, eu era o desprezado. O que você veio fazer aqui? O que você faz, eu também faço. Você entendeu? Cada pessoa, cada lugar, determina algumas condições. Então, isso muda muito a sua relação com as pessoas e muda muito como que você vai lidar com tudo isso. Eu fiquei lá no Equador, o rapaz me traz, o ar-condicionado está bom? Quer mais? Quer um refrigerante? Quer isso, quer aquilo? Lá na Espanha, eu recebi uma cartinha, cheguei no hotel, estava escrito assim, estava em espanhol, em inglês, falando o seguinte, que se eu não pagasse o hotel até aquele dia, eu ia ser despejado. Então, eles não têm negócio de, vem aqui, é sim, não, pagou, tchau, quem quer você? E depois ele acha que ele viu que eu não era de lá, porque você tem que deixar o passaporte na recepção. Ele falou para mim, você entendeu, né, o que está escrito aí, né? Assim, né? Você consegue entender bem, que se você não pagar, você vai embora, né? Falei, não, entendi sim. Aí eu liguei para a empresa, falando que eu ia ser despejado. Por quê? São pessoas diferentes, criadas num ambiente diferente. E a gente vai vivendo o nosso evangelho, porque quando Deus criou o homem, ele criou o Adão. Quem acha que Adão era brasileiro? Adão nasceu no Brasil. Por quê? Eu ouvi algumas vezes já falar que a gente não vale nada. O ser humano, o homem. Né? Eu sou tranqueira, que não sei o quê. Mas o ser humano, ele foi criado zeradinho, e cabe você se moldar aquilo que você, o país ou o lugar que você está, para você ter, se você é tranqueiro ou não. Por que eu estou falando isso? Eu escuto a Band News de manhã, e o Ricardo Boechat, ele fala de um país que chama, deixa eu ver se eu acho aqui, Islândia. Alguém já ouviu falar da Islândia? Alguém já ouviu falar? E eu fui pesquisar a Islândia. Falei, o que esse país tem de diferente? Entrei ali, fui pesquisando, ela fica perto da Europa, era uma parte da Dinamarca, que ela é agora independente. O que aconteceu? 80% são evangélicos. Taxa de criminalidade quase 0. Imagine você sendo um policial lá ou sendo um repórter. Corre a polícia, corre todo mundo, chega na casa da Dona Maria, o que aconteceu? Meu gato está em cima da árvore, dá para você tirar aqui para mim, pelo amor de Deus? Já faz 2 dias que ele está aqui. Essa é a notícia que tem lá. Então, 80% do país é evangélico. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, chega a quase 10, é 9,2, 9,3. Então, o que eu quero dizer? Será que essas pessoas olham para ela e se acham tranqueiras? Ou eles se acham pessoas diferentes? E o nível cultural deles está quase em primeiro. Assim, tem Islândia, tem Dinamarca, Malta, tem alguns países que a cultura é muito alta. E você vai buscar, você vai a fundo depois, eles são países protestantes, que são evangélicos. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram o intelecto dele com algo que parece que é natural, que seria natural para a gente. Eu junto a minha inteligência com a inteligência de Deus, com tudo aquilo que Deus pode me dar. E faço um país, e faço uma região, e faço um lugar maravilhoso de se morar. Então, se a gente achar que nós somos tranqueira, que a gente não presta, que a gente anda de qualquer jeito, a gente nunca vai chegar nem perto da Islândia. Quando você falar que é brasileiro,
eles vão fazer o que fizeram comigo lá na Espanha. Olha, nem deixa vir para cá, senão vai estragar. E é verdade, sabe? Porque eu trabalhei com um alemão, e ele falou para mim, eu estava na Argentina, ele falou para mim, Márcio, não é bom, né? Ele falou, não é bom que um alemão trabalhe com um brasileiro, porque brasileiro faz as coisas de qualquer jeito. Mesmo sendo um engenheiro, sendo alguém, o que ele faz? Ele quer dar um jeitinho. E alemão não gosta de jeitinho. Alemão gosta de coisa séria. Então, a gente tem que ver se o evangelho que a gente está levando é o jeitinho brasileiro, ou a gente vai partir para um evangelho mais forte, mais consistente, com que aquilo que a gente fale dê substância, dê subsídio para aquele que está ouvindo. Ou a gente vai falar, não, sei lá, eu acho que se você quiser fazer isso, você faz, vai da sua vontade. Se você quiser fazer isso, você faz, se você acha que está tudo bem, está tudo bem. Então, eu fiquei preocupado com alguns índices. Assim, o Brasil está em 49º lugar de cultural. Imagine, tem 50 países praticamente na nossa frente, e tem países bem assim que você nem imagina estar na frente do Brasil com relação à cultura. E depois de criminalidade, nós estamos em 103, na posição 103 de 162 países. E nós somos um país que somos maioria católica, e os evangélicos estão ali buscando, já estão quase meio a meio ali com os católicos. Então, a gente é um país quase que cristão. É um país quase 80%, 70% cristão. E o que a gente tem de diferente desses países que também são cristãos, aí estão 80%, e depois eu vi na Islândia lá uma minoria de outras religiões. Outras religiões, 6%. 7%, 8% de outras religiões. Então, eles entenderam que se a gente unir o que Deus tem para dar para nós, com a nossa inteligência, a gente pode criar um ambiente muito bom. Mas o Brasil é um país transcontinental, sei lá, gigantesco, como é que a gente faz? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa, instruindo o seu filho, instruindo o esposo, a esposa, a esposa, o esposo, porque um dia o seu filho vai sair para a rua. E se ele não tiver bem alicerçado, o mundo vai pegar ele. Por quê? Porque a gente está vendo que o Espírito Santo ele está no meio de nós. Eu queria fazer uma leve paralelo da história de Davi. Davi tinha um Espírito Santo de Deus. Mas Deus praticamente já tinha dado tudo para ele. Ele já era rei. Ele já tinha um palácio. Ele já tinha filhos. Ele já tinha mulher. Ele já tinha tudo que um rei poderia ter. E ele tinha também o Espírito Santo de Deus, que Deus deu o Espírito Santo para ele. E ele, um dia, como Adão, porque o povo fala de Adão, mas não, Davi é a mesma situação. Davi um dia ficou olhando pela janela, e ele viu alguém que ele não deveria ter visto. Ele viu alguém tomando banho, e ele ficou olhando ali de cima. E eu fico imaginando, se Davi tinha um Espírito Santo, se ele tinha tudo o que ele tinha, para que ele ficou cobiçando a mulher de Urias? Da janela. E não contente com isso, ele chamou um servo, falou, olha, vai lá ver quem é aquela mulher, vai lá ver quem que é, que eu preciso falar com ela, chama ela aqui no palácio. Aí a gente fala de Adão, mas não fala de Davi. Porque a gente acha que Adão que escancalhou tudo. Adão é o cara que lascou. Hoje eu acordo 5 horas da manhã por causa de Adão. Mas também pode acordar por causa de Davi.
Porque Davi um dia, o que ele fez? Olhou lá de cima e falou, olha, Deus já tinha dado tudo para ele, o que ele precisava mais? Além de ficar olhando lá de cima e ficar olhando. Quando ele estava olhando naquela janela, eu entendo que Davi fez o seguinte, Deus, eu não preciso mais nada de você. Eu já tenho tudo. Você me deu um carro, me deu casa, me deu mulher, eu tenho empregados, eu estalo o dedo, aparece 5, 6, 10 empregados aqui. Se eu pedir para eles me carregar daqui até lá na frente, eles me carregam. Eu sou o rei desse país. Eu sou o rei de tudo. E a gente entende que foi a mesma situação que Adão. Olha, você vai dominar sobre tudo. E Davi falou, olha, o que me falta agora? Já tenho um palácio, tenho gente de qualquer jeito para me servir, para fazer comida, para andar, não sei, para dar uma volta no parque, me levar no colo, para fazer dormir. Ele tinha gente de tudo quanto é jeito, ele tinha as concubinas, ele tinha o que ele quisesse. Mas ele não estava contente. Mas Davi não tinha o Espírito Santo de Deus? Quando ele olhou naquela janela, ele falou, Deus, eu não preciso de mais nada de você. Eu abro mão de tudo, porque eu já tenho tudo. Você não precisa, eu não preciso. Ele cortou um elo que ele tinha com Deus, quando ele começou a olhar naquela janela. Porque ele falou, o que vai me acontecer? Eu tenho um reinado, tenho tudo, tenho soldados. E a cabeça dele ficou ali, pensando, e o que ele fez? Vamos mandar Urias à frente da batalha. Aí ele mandou Urias à frente da batalha, e essa batalha aconteceu, e Urias morreu. E ele falou, agora o caminho para mim está livre. E a gente vem à casa do Pai com a mesma intenção. Senhor, o Senhor já me deu tudo. Eu não preciso mais do Senhor. Eu não preciso mais. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho família. Eu tenho as minhas coisas, eu não preciso mais do Senhor. Eu venho aqui para cumprir tabela. Mas eu não preciso mais do Senhor. Porque eu saio daqui, está chovendo, eu entro no meu carro, dou partida. Se precisar, eu ligo o ar-condicionado, senão eu vou no carro aí tranquilo, chego em casa, desço, paro na garagem, portãozinho automático. Tchá. Imagine que Davi não tinha nem portão automático, você tem na sua casa, aperta lá, sobe, você entra, guarda o carro na garagem, olha que beleza. Então a gente vem na igreja hoje para cumprir tabela. Porque se Deus falar para você que você tem que vir no culto da oração da sexta, você fala, não pode ser na segunda? Aí o pastor muda para a segunda, você fala, não pode ser na sexta? Porque na segunda eu tenho um compromisso, na sexta-feira geralmente é fim de novela, a novela sempre termina na sexta. Eu e a Ana Paula, a gente era líder de um culto na sexta. E a gente começou esse culto, né? Vamos culto, e a Ana Paula conversava. E as pessoas, eu não venho porque eu saio direto do trabalho, chego aqui, estou com fome, e não sei o quê. Aí a Ana Paula falou, vou comprar uns patê, uns lanches e deixo aqui. Não é, Flávio? O Flávio é prova disso. Aí a Ana Paula falou, não, se você quiser vir, pode vir. Porque eu vou comprar um lanche, eu vou deixar um lanche aqui para vocês. Mas não era você, uma pessoa, era a igreja, quem quisesse. A gente comprava o pão, as coisas e deixava lá. Aí chegava sexta-feira, sei lá, nunca teve um volume muito grande. Mas a gente sentava às vezes no culto e ia 4, 5, 6. E a gente ficava olhando, o que será que tem hoje? A gente falava um para o outro. Que será que futebol, a novela está acabando? Porque quando eu termino a novela, irmão, esquece. É bom para ir no mercado que não tem ninguém na rua. Você vai tranquilo, compra e está de boa. É sério, as pessoas ficam lá. Eu não vou falar que eu sou diferente disso, não. Mas se você não tiver um compromisso, algo com Deus, você fica na sua casa, bem mais tranquilinho, vão assistir. Porque senão amanhã você vai acordar, alguém vai falar, você viu o que aconteceu? E você fala, não. Aí você tem que falar, não, vi, você viu lá, não gostei, tinha que dar um tiro assim, um tiro assado, tinha que fazer isso assim. Então, aí você tem assunto para outro dia, porque se você não deixar de ir, como é que faz?
E a gente ficava, e a gente fez várias coisas, várias. Sei lá, eu não prego lá essas coisas, e aí eu fiquei imaginando, né? Eles não vão por causa de mim, né? Não, eu fiquei imaginando, aí a Ana Paula, não, faz o seguinte, você prega de vez em quando, e eu também, e a gente vai trazer pregador de fora. E a gente vai trazer pregador de fora. E a gente começou a mexer no culto, vamos trazer pregador de fora. Aí a gente trazia e dava mais vergonha ainda, porque as pessoas também não iam. E a gente falava, não, geralmente vem 15. A gente falava para o pregador, ele falava, tinha 3, 4. E a gente fazia ali Graças a Deus eu entendi, através de um ministro de louvor, que ele sempre estava lá, o Flávio também sempre acompanhou a gente lá às sextas, mas tinha um que ele ia e ele fechava o olho, parecia que a igreja estava cheia, e eu falava aleluia, meu. E eu entendi que não importa se ia ter 50, se ia ter 60, se ia ter 200, ele fechava aquele olho dele e ele tocava, parecia que a igreja estava lotada, e eu também acreditava que a igreja estava lotada, eu falei, vamos tocar o barco, e vamos com 2, com 3, com 4, e vamos fazer. E nisso aí a gente ficou 5 anos. Mas a gente ficou meio assim, aí teve uma época que a gente falou, nossa, a gente, feriado, alguma coisa assim, a gente falava, foi todo mundo viajar e a gente está aqui. Eu pregava para ela pregava para mim, chegava em casa, a gente discutia sobre a pregação, e ficava tudo bem, mas era um negócio que a gente tentou, a gente foi tentando, e a gente via que o esforço das pessoas chegou no ponto de Davi. Davi começou a olhar pela janela e ele falou, Deus, eu não preciso mais, eu tenho tudo, tenho um palácio aqui, 300 quartos, tenho tudo que eu preciso. E as pessoas começam a romper com Deus, vai rompendo com Deus, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus. Chegando num ponto aonde Davi não queria mais. Ele falou, Samuel vem aqui ficar falando o que eu tenho que fazer, Deus. Eu já tô barbudo, eu já tô de idade já. Já lutei, já ganhei luta, já matei, já fiz de tudo. O Senhor manda Samuel aqui, eu não dá para deixar esse cara para lá um pouco. Aí vai indo, Deus manda Natan. Deus manda Natan para falar com ele e fala, olha, isso que você fez não é certo. E aí o Espírito Santo de Deus tocou nele, porque a vontade da carne dele naquela janela foi muito mais forte do que o Espírito Santo de Deus. E quando ele deu por si, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Só que ele tinha experiências, ele já teve a possibilidade de matar Saul. Ele entrou numa caverna, Saul estava dormindo, ele cortou um pedaço da veste de Saul. Como que um homem que fala, eu não vou mexer em um justo, em uma pessoa ungida por Deus, eu não vou mexer no ungido, e daqui 2 semanas está fazendo coisa errada. A carne é muito mais forte do que o Espírito de Deus. Aquilo que a gente vai alimentando, aquilo que a gente vai deixando passar à nossa frente, aquilo que a gente vai colocando em primeiro lugar, vai atrapalhando a nossa vida espiritual. Porque eu não posso vir aqui e orar, e sapatear, e pular, e sair correndo, e sair daqui depois, e ver um rabo de saia, ou ver uma bebida, e ver alguma coisa, e falar, Márcio, você estava pulando lá, o que aconteceu? Não sei. E Davi fez isso, ele falou, eu não vou matar Saul, porque eu sou um crentão, sou crente daquele fervoroso, sou da Assembleia, não vou matar ele, porque eu entendi, eu sei. Aí todo mundo, nossa, Davi é o nosso rei, Davi é o nosso rei, todo mundo idolatrava ele lá, e ele pegou, e foi indo, e os tempos foram se passando,
E lá na frente ele deixou que a carne tomasse conta da sua situação, do seu querer. Ele não teve mais força, e a carne dominou ele, e ele caiu. Só que ele já teve uma experiência com Saul. Saul, Deus tirou o Espírito Santo de Saul. E na primeira batalha que Saul foi, depois que Deus tirou o Espírito Santo, morreu ele e o filho. Eu acredito que quando ele entendeu o que ele fez de errado, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, menos o meu espírito, menos o teu Espírito Santo, porque senão eu não vou ter mais força, porque senão eu vou fazer mais coisa errada, porque senão eu vou para a batalha e eu vou morrer porque eu não tenho mais a tua proteção. E ele entendeu isso porque ele já tinha visto isso acontecer, e ele entendeu que sem o Espírito Santo de Deus, que era o mesmo que ele já tinha, porque ele falou: não tira de mim, porque estava com ele, ele deixou que a carne tomasse conta. E dali para frente, teve consequências. E não teve consequências boas. A gente acha que está na igreja e dá uma pisada na bola com Deus, está tudo bem. Porque, afinal de contas, nós estamos no tempo da graça. Só que uma hora, tudo isso vem. Porque Deus vai me castigar? Não. Porque você mesmo vai se enroscar nas suas mazelas. Você mesmo vai se enroscando, se enroscando. O próprio Davi fala o seguinte, que um abismo chama outro abismo. No momento que eu fizer alguma coisa de errado, e Deus não abrir o chão e me engolir, ou Deus não mandar uma bola de fogo, ou Deus não mandar um raio em cima de mim, eu acho que está tudo bem. E eu continuo caminhando. E vou caminhando e vou dando chance para a carne. A minha carne vai indo. Mas você não tem o Espírito Santo de Deus, irmão Márcio? Eu tenho, sou batizado. Mas que força é essa da carne? Que força é essa que a gente não tem domínio? Que a gente deixa às vezes as coisas passarem? E eu volto lá para a Islândia. A gente precisa de determinação. Se a gente achar que Deus já deu tudo para a gente, e a gente não precisa vir no culto da sexta, porque era sexta, e a gente não precisa vir na oração, porque agora é segunda, a gente está falando para Deus, a gente está olhando pela janela igual o Davi estava olhando. E a gente está olhando daquela janela e falando: Deus, para mim até aqui está bom. Já tenho uma casa aqui e uma na praia. Minha esposa tem um carro, eu tenho outro. Meus filhos estão na escola. O senhor já fez, então para mim está bom. E aí a gente começa a olhar pela janela, deixar que a carne vá tomando conta da nossa situação. Vai tomando conta da nossa situação. Eu fiz essa introdução, o tema aqui é Gálatas. Paulo fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. A igreja de Gálatas, ela foi inaugurada por Paulo, mais ou menos no ano 50, 60, depois de Cristo. Eu entendo que Paulo já devia ter os seus 80 anos aí, ou beirando isso aí, 70 anos. Então você já vê que ele já era uma pessoa já de idade. E ele criou essa igreja em Gálatas, e depois ele ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo lá. Os judaizantes, que eles falam que alguns que não eram irmãos em Cristo, estavam ali infiltrados naquela igreja, querendo que a lei fosse introduzida dentro da igreja. E Paulo fala o seguinte: olha, se fosse para introduzir a lei, eu seria o primeiro, porque eu sou filho de judeu. E eu nunca, jamais iria querer magoar o meu pai e a minha mãe. Eu ia ser o primeiro a falar: olha, a lei tem que estar em primeiro lugar e depois a graça. E Paulo teve uma batalha muito grande, porque os judeus acreditavam que ainda, dentro da igreja, que às vezes eu pego esse contexto e trago para os dias de hoje também,
Às vezes a gente está na igreja, o pastor, a gente vê, estuda, a gente, quando sobe aqui, a gente procura ter o melhor para levar para a igreja, e às vezes a gente acaba de pregar, alguém vem e desprega aquilo que você pregou, muda tudo. E essa igreja sofria isso. As pessoas falavam uma coisa e os judaizantes, eles falavam outra. Não, a gente tem que ter a lei aqui também, a gente tem que ter a lei, porque senão a lei também não vai dar certo. E Paulo fica muito nervoso com toda essa situação. E ele chega a falar com Pedro, porque Pedro também está nesse esquema aí, de lei e graça, porque Pedro viveu na lei, e Pedro também andou com Jesus. E Paulo não andou com Jesus. Aí você imagine, eu conheço o pastor Abimael, e eu vou falar do pastor Abimael para o Célio. Aí o Célio fala, não, o pastor Abimael está errado. Eu falei, não, o pastor Abimael está certo. O Célio, mas quem que é o pastor Abimael? Não, eu conheço o pastor Abimael. Mas o Célio não conhece. O Célio para ele vai falar, não, tem que ser desse jeito. Eu falo, não, eu andei com o pastor Abimael, eu tenho certeza que é desse jeito. Ele não iria mentir para mim. E ficou essa luta dos dois. Pedro, com toda a razão que já tinha andado com Jesus, e Paulo reivindicando o apostolado dele nessa situação. E eles ficaram lutando ali, lei e graça, e a igreja estava se perdendo. A igreja estava se perdendo. E hoje a gente vê isso no nosso meio. A gente vê pessoas pregando um evangelho paralelo, que era mais ou menos o que tinha aqui. E Paulo fala que qualquer um anjo, ou eu mesmo, ele fala, ou um anjo, ou eu mesmo, que pregar qualquer coisa diferente, seja anátema. Você não pode, você tem que ser expulso, você tem que sair desse meio. Por quê? Você pode mudar a situação de uma pessoa, você pode mudar a situação do evangelho. E uma coisa falada aqui hoje para vocês, pode ser que não, mas aí amanhã você encontra um outro, ó, o irmão Márcio falou assim, aí você fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, daqui a pouco a gente tem 100 pessoas falando a mesma coisa errada. Então ele falou, olha, vamos parar por aqui. As obras da carne, elas são manifestas. E ele fala, fica naquela luta, por que a gente não pode viver pela lei? Porque ninguém consegue viver pela lei. A gente não consegue viver pela lei. Deus deu alguns parâmetros para a gente entender o que era pecado, o que era roubar, o que era matar, e Deus deu um monte de parâmetro. Deus traçou algumas coisas para a gente, mas a gente não consegue viver pela lei. Moisés estava lá, Moisés matou. Moisés mesmo foi um que matou. Então, às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não consegue viver só pela lei. E o que aconteceu? Paulo fala que a gente tem que ser salvo pela fé em Cristo e pela graça. E se não for assim, o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada. Se a gente não acreditar que a gente é salvo pela fé, que a gente é salvo por aquilo que a gente acredita em Cristo, tudo aquilo que foi feito na cruz não existe mais. Ficou tudo para trás. Jesus morreu em vão. Era isso que Paulo estava tentando passar. E Paulo veio nessa luta com os Gálatas, porque você inaugura uma igreja onde você fala uma coisa e quando você volta a igreja está desestruturada. Está pregando um outro evangelho, está pregando um evangelho paralelo, com coisas diferentes do que aquilo que Deus tem para a gente. O Espírito de Deus, ele manifesta no nosso meio de algumas formas. Mas ele fala do fruto do Espírito. A gente tem algumas ministrações que a pessoa pega uma mexerica, né, que ele fala do fruto no singular, ele não fala frutos do Espírito. A Bíblia fala de fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica que você abre e ali estão os gomos. E esse fruto do Espírito,
eu entrei para a gente ver o que um fruto faz, o que ele deve ser feito. O fruto, ele nasce, ele germina, ele cresce. E se você não usar, e se você não pegar, ou se você não der, ele acaba apodrecendo e caindo. Então, se a gente tiver o fruto do Espírito, e a gente não conseguir passar isso, em vão teremos os frutos. Jesus estava caminhando junto com os discípulos, e ele viu uma figueira. E ele olhou, aquela figueira estava cheia de folhas. E ele olhou aquela figueira, e aquela figueira não tinha um fruto. E ele fez o quê? Amaldiçoou aquela figueira, que não dê mais fruto. Algumas pregações, alguns teólogos falam que ele fez referência àquela figueira a Jerusalém. Porque Jerusalém teve tudo para dar o fruto e não deu. E ele falou, daqui para frente, parou. Se vocês não conseguiram dar o fruto que eu pedi, que o Pai pediu, porque os fariseus, o que eles queriam fazer? Eles queriam se autodefender, mas eles não queriam passar aquilo que Deus tinha para o povo, aquilo que Deus tinha para cada um de nós. Eles queriam segurar entre eles, e eles serem um povo dominante sobre as pessoas. Aí Jesus chega e fala, olha, agora encerrou, porque era para você dar o fruto. Israel não dava o fruto que tinha que dar, não dá o fruto que Deus pediu para eles darem. Então a gente vê que o fruto do Espírito Santo é muito importante quanto o Espírito Santo. Os dois têm que andar, os frutos têm que andar lado a lado, porque senão a gente faz igual Davi, a gente tem o Espírito Santo, porque se Davi tivesse o fruto do Espírito, ele ia olhar para aquela mulher e ia sentir qualquer outra coisa, menos o desejo. Ele ia ver, ele não ia pegar Urias, ia mandar para uma frente de batalha e falar, olha, o marido dela morreu, agora a frente aqui está liberada, eu vou, porque eu não preciso de mais nada, Deus já me abençoou demais, eu estou na bênção. E a graça, eu já falei algumas vezes com o pastor, a graça é mais perigosa do que a lei. Porque a gente vai levando a vida, tem uma música aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai levando, e a gente vai tocando, e a gente vai levando, mas isso aí depois vai ter uma consequência. Então a gente vê que às vezes a pessoa está na igreja, tem o Espírito Santo, e ela precisa gerar frutos. Ela precisa cuidar daquele outro irmão, ela precisa olhar, mas meu irmão, seu parente precisa de você. Seu amigo de trabalho precisa de você. E se você exercitar isso aí, a semente do seu fruto vai germinar outro fruto nele. E ele vai ajudar o outro. Que vai ajudar o outro. Que vai ajudar o outro. E a gente vai chegar a ser uma Islândia? Não. A gente vai ser uns irmãos conforme a Bíblia nos sugere. Que os frutos do Espírito Santo estejam no meio de nós. Que o fruto da carne não venha tomar conta disso. Porque quanto mais parece que a gente tem, pior fica. Pior fica, a gente vai juntando, e uma hora a gente fala, Deus, está tudo bem aqui, o Senhor já me deu tudo que o Senhor queria. A gente vê o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, o filho pródigo tinha tudo ali. Ele falou, pai, faz o seguinte, me dá a minha parte aí. Meu filho, mas você já tem tudo aqui, o que está acontecendo? Não, já que você não vai morrer agora, me dá a minha parte, eu preciso ir embora, eu preciso gastar, eu preciso ir bagunçar, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso ver as coisas que esse mundo tem aí, porque eu preciso aprender algumas coisas, eu preciso acordar com vômito na cara, eu preciso acordar com porco em cima de mim, eu preciso acordar de qualquer jeito, eu preciso dormir com 500 mulheres para eu entender o que é isso. E as pessoas estão abrindo mão da igreja, do evangelho de Deus, para fazer essas coisas. Para acordar de qualquer jeito com pessoa que você não sabe o nome. Opa, quem que é você? Dormir com você? Quem que é? Irmão, crentes, não estou falando de não crente, eu estou falando de crente. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? E o filho pródigo volta para casa, e ele nem termina de falar, e o pai abraça ele.
Nem termina de falar e o pai abraça ele e fala, filho, está aqui. E o outro fala, pai, ele fez tudo isso. Isso ainda está abraçando ele. Ele estava perdido. Ele pegou as coisas, ele se perdeu. Ele se perdeu dentro da igreja. Ele chegou para o pai dele e falou, pai, eu ia todo culto da quinta-feira lá. Eu ia todo culto da quarta, eu ia todo culto do domingo. Meu, não aguento mais a igreja, o pastor lá pequenininho pregando, eu não aguento. Eu preciso ir embora, eu preciso ver outras coisas. Eu preciso respirar outros ares. Eu preciso conhecer outras pessoas novas, mentes novas, cabeças novas. E esse homem sumiu. E depois que ele acorda com uma situação muito mais... O primeiro estágio é bem pior do que o segundo. Aquele homem volta numa situação deplorável. Volta numa situação que ninguém... Eu entendo que o pai dele ficou olhando ele de longe, aquele homem vindo... Acredito que a roupa já estava toda rasgada, porque foi a primeira coisa que o pai pediu para providenciar. Traga roupa, traga anel, traga chinelo. Aquele homem vinha de qualquer jeito. Eu me converti com 29 anos, irmãos. Tem um louvor que eu nem sei se é certo ou se é errado. Não sei. Não estou aqui para julgar louvor. Que fala que roubaram, os seus dias foram roubados. E eu entendo que me roubaram 29 anos da minha vida, irmãos. Me roubaram. Eu fui conhecer o Evangelho com 29 anos e já tinha feito um monte de mazela, de pataquada, que me dá vergonha hoje. Coitada da Ana Paula, que está me aguentando todo esse tempo, irmãos. E a gente vai indo, fazendo as coisas que a gente não entende. E a gente vai atropelando as coisas, e a gente vai... E esse menino que tinha tudo dentro de casa, ele falou, pai, eu preciso sair na night aí, eu preciso ouvir um pancadão, eu preciso dar um rolê, eu preciso curtir outras coisas. Um menino que tinha tudo. E a gente vê que o Espírito Santo de Deus tem que atuar no meio de nós. Sem Ele, a gente não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus, em vão estamos na igreja. Sem Deus para ter misericórdia da nossa vida, em vão trabalhamos, em vão estamos aqui. Porque vamos sair daqui, e se a palavra não tocar no seu coração, e se a palavra não mexer com você, você vai sair daqui e vai falar, olhar o WhatsApp, meu, você nem acredita. As meninas estão lá no Fábrica Mix. Vou para lá. Você nem acredita. Está todo mundo lá, olha aqui, ó, mandaram no WhatsApp. E você vai ligar o seu carro e vai falar para Deus o que Davi falou daquela janela. Eu não preciso mais do Senhor. Eu já tenho tudo. Tenho um palácio, tenho casa, tenho esposas, tenho tudo aquilo que o Senhor já me deu. E eu acho que não tem mais nada para o Senhor me dar. Acho que Davi, eu fiquei imaginando... Pastor Célio, que Davi deve ter feito uma listinha dos bens dele, e ele falou, acho que não está faltando mais nada para Deus me dar, porque deixa eu fazer aqui, castelo, cavalo, casa, mulher, filhos, tinha tudo. E aí ele falou, agora, se Deus já me deu tudo, para que eu vou... Ó Deus, a gente conversa aí de vez em quando, a gente entra aí depois num acordo. Em Mateus 6:32, eu acho que está escrito assim. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. A gente quer muito mais do que a gente merece, achando que Deus tem que cuidar de nós, dar muito mais do que aquilo que a gente necessita, porque a gente depois não vai ter controle disso. A gente vai enfiar às vezes os pés pelas mãos e vai fazer coisas que não deve, e vai sair correndo,
e não vai conseguir olhar para trás, para a cruz, e agradecer aquele que um dia te tirou do lamaçal, aquele que um dia mudou o seu caráter, aquele que um dia mudou a sua vida, aquele que um dia mudou a sua casa. Porque todo mundo fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Deus entra na sua vida, ela entra na sua casa também. Ela cuida de cada um de vocês em especial. Deus fica ali cuidando, olhando, fala, olha, a menina dos meus olhos. Eu queria fazer uma oração com vocês.